A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Se pararmos para pensar, a intenção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para com a humanidade, sempre foi de aproximação, sempre foi trazer para perto de si toda a humanidade. Desde o início, ainda com Adão, o Senhor tentou nos aproximar com Ele, fazendo com que, próximo deles, pudéssemos viver com Ele. Porém, Adão, voltando-se para o mundo, voltando-se para as coisas que os olhos dele viam, negou-se viver ao lado do Senhor Jesus Cristo por toda a sua eternidade, fazendo com que aquilo que estava sendo oferecido a ele fosse deixado para trás, fosse recusado, não tivesse o valor, o significado merecido, não tivesse tamanha importância. De lá para cá, sempre o Senhor escolheu pessoas, homens, que pudessem servir entre nós e Ele de ponte, de caminho, para que a gente pudesse voltar-se para o Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, praticando o que é certo, o que é justo, nos afastando do pecado. Todavia, por ser homens, todos falharam. Abraão falhou, Jacó falhou, Isaac falhou, Noé falhou, Moisés falhou, José falhou, os profetas falharam. Todos que passaram antes do Senhor Jesus Cristo falharam. Não porque não tinham competência, mas porque a sua natureza era pecaminosa. Como está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, diz: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propriação através da fé no sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então não é porque eles não fizeram a vontade de Deus, mas é porque a sua natureza era pecaminosa, a sua natureza era pecadora, e por isso, por mais que eles fossem homens escolhidos, selecionados por Deus para servir de ponte, de caminho entre a humanidade e Deus, nenhum deles foram capazes, não por incompetência própria, mas por causa da sua própria natureza pecaminosa, capaz de unificar a humanidade em torno do Senhor.
Todo-Poderoso, Deus absoluto, sendo preciso, sendo necessário que o próprio Deus se esvaziasse da sua glória, esvaziasse do seu poder, da sua majestade, encarnasse como homem, nascesse sem o conhecimento do pecado, para que assim fôssemos nós remidos e lavados no seu sangue, uma vez visto que o Senhor Jesus Cristo, por ser o próprio Deus, ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum pecado, ele não tem nenhum pecado, mas se fez pecador por causa de cada um de nós, para que através do seu martírio, através do seu sacrifício, fôssemos justificados perante a Ele, para ser remidos e salvos. Então, quando pegamos cristão que deposita sua fé em qualquer outras pessoas que fazem parte do cristianismo, ou até mesmo aqueles que historicamente não estão relacionados com o cristianismo, mas foram adotados, digamos assim, pelo cristianismo, encontramos imensas dificuldades, encontramos imensas provações, porque não estamos fazendo o que é certo, o que é justo. Somente somos justificados perante o Senhor pelo seu sangue, porque foi o próprio Senhor que fez-se pecador por nossa causa, em favor de nós, para que através dele fôssemos justificados diante dele, quando ele há de julgar aqueles que negaram, aqueles que se voltaram para seus próprios desejos, para suas próprias vontades. Então, como cristão, não podemos depositar as nossas fé, não podemos depositar a nossa crença em pessoas que tiveram as suas passagens pelo cristianismo e hoje aguardam a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo para serem ressuscitados e receberem do Senhor o seu galardão. Não podemos acreditar que o apóstolo Pedro ele é capaz de livrar ou de permitir que alguém entre no reino dos céus. Não podemos atribuir a nenhum dos apóstolos as benfeitorias que o Senhor Jesus Cristo há de fazer, fez e tem feito em prol de cada um de nós. É lamentável que pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crer no Senhor Jesus Cristo, ainda fica depositando em pessoas que tiveram as suas passagens pelo cristianismo a sua fé, como se eles fossem um auxiliador do Deus Todo-Poderoso. Ora, já parou para pensar o porquê que o Senhor Jesus Cristo, na sua cruz, ele estava desolado porque os seus discípulos teriam fugido? Somente o apóstolo João, que estava ali, mesmo assim na miúda, na calada,
para não ser também condenado, os demais, todo mundo fugiu. Foi de medo? Talvez, quem saiba. Pode ter sido pavor, desespero. A verdade é que aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado pela religião, com apoio da política, ele precisava estar só, para que todos que nele crescem, para que todos aqueles que nele crê, pudessem enxergá-lo somente, sozinho, para que ninguém pudesse atribuir a nenhum outro seguidor do Senhor Jesus Cristo qualquer que seja feito, operado, feito pelo Senhor Jesus Cristo. Não podemos acreditar que quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João caminhavam, que a sombra deles curava as pessoas. Não era a sombra deles, era o próprio, era a presença do Senhor Jesus Cristo na vida deles, que curava as pessoas, que fazia o cego enxergar, que fazia o aleijado andar. É inadmissível crer, é impossível acreditar na religião, quando a mesma religião que deveria ser a maior transmissora do cristianismo, do Evangelho de Cristo Jesus, vira para nós e diz o seguinte: que a genitora do Senhor Jesus Cristo foi elevada aos céus com todo o respeito e merecimento que Maria merece. Ela foi muito dedicada, ela foi escolhida por causa do seu caráter, por causa da sua comunhão, por causa da sua vivência com o Senhor Jesus Cristo, como Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Deus absoluto. Uma prova disso é que mesmo após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ela não manteve relações sexuais com José, respeitando o seu chamado, respeitando aquilo que o Senhor havia escolhido para a sua vida. Contudo, ela não pode fugir do que o livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos os pecados estão privados da glória de Deus. Ninguém pode ser levado ao céu senão aquele que dos céus desceu. E por mais santidade que ela tenha vivido, por mais dedicação da qual ela teve para com o Senhor Jesus Cristo, e ela há de receber no dia da ressurreição o seu galardão por todas as coisas que ela fez, não podemos atribuí-la algo que ela não fez. Da mesma forma que não podemos atribuir a esses falsos profetas que, em nome do Senhor Jesus Cristo, promete prosperidade, promete riqueza, fartura. Não podemos, em maneira alguma, não podemos, em hipótese alguma, acreditar em tais falácias. Mas antes, devemos voltar com a nossa vida, com a nossa alma, aquilo que o Senhor tem dito no seu testamento. São 27 livros para que você possa estudar, examinar, ler, reler, meditar, em busca da verdade absoluta que é Cristo Jesus. Não se apegando ao conceito religioso, porque, se você lembrar bem, foi a própria religião
a grande responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo, que usou pelos meios políticos para fazer o seu trabalho sujo, para fazer aquilo que ela não queria fazer. E hoje o que temos visto? Falsos pastores, candidatos a deputados, a vereadores, a senadores, falsos representantes de uma igreja que não existem, que diz pertencer ao Senhor Jesus Cristo, mas no fundo estão mais voltados para questões financeiras do que para questões espirituais. Já reparou que como essas igrejas de hoje estão tão atreladas, estão bem relacionadas com a política? E eles nada fazem. Recentemente, na Nicarágua, vimos padres, freiras sendo presos, expulsos do país por ensinar coisa que contradiz a um ditador. E o que o Vaticano fez? Nada. Por que não fez? Se poder político tem, se dinheiro para intervir tem, mas é porque ela não quer se dispor com um fator político. Antes prefere sacrificar os seus membros, os seus seguidores, aqueles que vivem conforme a doutrina da igreja. De igual modo, são pessoas que são verdadeiros falsos profetas, como o caso de Edir Macedo, que recentemente recebeu do governo federal o passaporte diplomático. Ou seja, onde quer que o Brasil tenha relações diplomáticas, ele pode entrar e ele responde somente à lei brasileira, ele não responde às leis daquele país, à cultura daquele país, à doutrina daquele país. Poderia usar esse passaporte diplomático que ele tem, que a sua esposa tem, para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos lugares que ainda não teve a oportunidade de ouvir a palavra. Mas assim eles não fazem. Mas por que ele não faz isso? É mais viável para ele continuar mantendo a sua igreja aqui no Brasil, em países africanos, que são países de terceiro mundo, onde pessoas desesperadas, sedentas por riqueza, por uma melhora de vida, possa crer numa doutrina falsa, num falso evangelho, e entregam o pouco, a miséria que tem diante do altar dessas igrejas, na perspectiva de que há de conquistar alguma coisa. Por que não usar o seu passaporte diplomático para levar o evangelho para o Irã, Afeganistão, para a Síria, Jordânia e tantos outros países que eles caçam, prendem, torturam, matam, que empregam o Evangelho de Cristo Jesus? Por que não fazem isso? Porque eles nunca tiveram a intenção, eles nunca quiseram de fato pregar o Evangelho de Cristo Jesus, mas usam o nome do Senhor Jesus Cristo como preposto para arrecadar dinheiro. E infelizmente nós
por uma ignorância teológica, acabamos acreditando em pessoas como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Esteve Hernandes, Duque e tantos outros, mentirosos, enganadores, falsos profetas, que só arrecadam dinheiro, que vivem na luxúria e nada faz de fato concreto para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, que cada um de nós, como cristão, possa viver o que o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos, através dos discípulos que conviveram diretamente ou indiretamente com o Senhor Jesus Cristo, que foram testemunhas oculares do Senhor, deixaram para nós, a fim de que a nossa comunhão com o Senhor, ela não venha a ser baseada numa falsa doutrina, naquilo que uma pessoa repleta de demônios, formadora de igreja, venha a nos dizer, mas que antes possamos estar com a nossa vida entronizada ao Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu evangelho, dos estudos que fazemos. Lembrei do que a palavra do Senhor Jesus Cristo no evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só seremos verdadeiramente libertos, só seremos verdadeiramente livres da escravidão, do pecado, das algemas, das cadeias que nos prende, que nos liga ao pecado, a partir do momento em que abandonarmos as práticas religiosas, no momento em que abandonarmos os conceitos do mundo e viemos a depositar a nossa fé, e viemos a depositar o nosso querer, a nossa vontade diante da cruz de Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo crucificado representa para nós a nossa redenção. E é essa lembrança que devemos ter do nosso Senhor. Ele crucificado em favor de nós, para que, através da sua morte, pudéssemos ser reconciliados com Deus, nosso Pai. Porque o Senhor, ele não conheceu o pecado por ser o próprio Deus. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo se fez pecado por nós. E assim, diante dele, como Deus Todo-Poderoso, Deus Absoluto, pudéssemos ser justificados, pois o seu sangue derramado na cruz é a nossa marca, é o nosso passaporte, é o nosso transporte, é a nossa arca, o nosso voo para a vida eterna. Mas não basta simplesmente falar da boca para fora que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o que é falar da boca para fora que crer no Senhor Jesus Cristo?
é quando você diz crer no Senhor Jesus Cristo, mas tem a sua fé em alguma outra santidade. Tem ali, um centinho para poder ajudar nas horas difíceis. É a famosa campanha 318 maneiras para conquistar aquilo, 40 dias de jejum e oração para obter a Corá. São essas coisas, essas mandingas, essas feitiçarias que fazemos como cristão, que nos afasta de ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Se quer apegar a algo, se pegue a cruz de Cristo. Se quer se apegar a algo, se pega a Bíblia Sagrada, o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, através daquelas pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para relatar a vida e o testamento do Senhor Jesus Cristo. Mas não se prende aos conceitos religiosos, não se prende à doutrina de homem, não se prende aos conceitos, a filosofias religiosas ou deste mundo. Não deixe-se contaminar pelo mundo, porque muitos que se diz hoje homens do Senhor, muitos que se dizem operar milagres no nome do Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo final, dirá ao Senhor que fez aquilo, que fez a Corá, que ressuscitou, fez paralítico andar. Todavia, o Senhor dirá para ele: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E quantos de nós que se diz ser cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, que está nessa mesma situação, que se encontra nessa mesma rotina? Não deixeis vos enganar pelos conceitos na qual este mundo ensina, mas foca a sua vida na Bíblia Sagrada. Somente a Escritura Sagrada, o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, é capaz de revelar a nós, através do Espírito Santo, o que o Senhor quer de cada um de nós, o que Ele deseja que façamos, como devemos nos comportar, como devemos agir. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5, está escrito: e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não havia pecado. O manifesto do Senhor Jesus Cristo em favor de nós foi para carregar nos seus ombros o fardo do nosso pecado, foi para carregar com a sua própria vida o peso do pecado, na qual nos afastava de Yahvé. Porém, como podemos
viver uma vida hoje de pecado, de tal abandono da palavra do Senhor Jesus Cristo, se nós falamos que somos cristãos, é meio contraditório a gente dizer que é cristão e ao mesmo tempo ficar em orgias, ficar em pecados, ficar em coisas que são reprováveis pelo Senhor Jesus Cristo. Não deveria ser assim, não era para ser assim, porém acaba sendo assim porque nos falta comunhão, nos falta um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E por nos faltar esse relacionamento, é que muitas das vezes somos afastados da glória do Senhor Jesus Cristo. E muitos, lamentavelmente, só vão saber que está afastado, que está distante do Senhor Jesus Cristo quando chegar o grande dia, onde o Senhor Jesus Cristo dirá a nós, na qual nós não estamos relacionados com Ele, na qual Ele dirá que não estamos em comunhão para com Ele. Não podemos de modo algum nos apegar na crendice religiosa, porque uma das coisas clássicas que é dita e que todo cristão deveria ser obediente, porém a maioria de nós não somos, são com relação aos 10 mandamentos. O que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20 em diante, versículo 1 em diante, lá está escrito assim: não terás outro Deus diante de mim. Mas o que a religião nos ensina, o que a religião prega: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento diz o seguinte: não fará para ti imagem de escultura. O que a religião nos ensina: não toma o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento na Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Porém, o que o catecismo nos ensina? Guarda os domingos e as festas. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. Porém, o catecismo diz: honrai pai e mãe, que é o quinto mandamento na Bíblia Sagrada. O sexto mandamento diz: não matarás. Porém, esse é o quinto mandamento que diz no catecismo. E o sexto mandamento diz: não pecar contra a castidade. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Porém, o catecismo nos ensina: não furtar. O oitavo mandamento nos diz: não furtarás. O catecismo diz no oitavo mandamento: não levantarás falsos testemunhos. O nono mandamento na Bíblia diz:
Não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, segundo a Bíblia, diz: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Porém, o catecismo sempre nos ensinou, no Novo Testamento, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar as coisas do próximo. Analisa o que a Bíblia diz, compara com o que a Bíblia diz com o que a religião nos ensina. Será que a Bíblia em algum momento está errada quando diz que a gente não deve ter outros deuses diante da gente? Será que a Bíblia errou quando diz que a gente não deve fazer imagens de esculturas? Ou o catecismo está errado quando pula a parte que devemos não fazer para nós escultura de outros deuses? A escolha é nossa. Devemos seguir o que a Bíblia diz ou devemos viver conforme a religião nos ensina? Embora seguir os 10 mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo ao patriarca Moisés, ao profeta Moisés, não representa para nós sinal de redenção, pois o próprio Senhor Jesus Cristo presenciou um jovem que obedecia os mandamentos, mas porém era preso ao dinheiro, ao materialismo, à posição que ele tinha perante a sociedade. A escolha sempre será nossa. Se queremos seguir, obedecer o Senhor Jesus Cristo, ou se simplesmente vamos viver de forma religiosa para nos iludir, para nos enganar que estamos tendo relacionamento com o Senhor. A escolha é nossa, a decisão é de cada um de nós, pois a salvação ela é individual, a salvação ela não é contemplada por causa dos nossos pais, por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos cônjuges, mas é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Talvez o que pareça para mim pecado, para ti talvez não seja. Para ti o Senhor não revelou assim, e vice-versa. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, está escrito: portanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Todo e qualquer ser humano que quiser, que desejar ser salvo, precisa ser justificado pelo Senhor Jesus Cristo.
E essa justificação só ocorrerá quando verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, abandonando as práticas religiosas, abandonando o conceito religioso e vivendo conforme a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. E viver conforme a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas não é trocar de igreja, não é trocar de religião. Eu era católico, agora sou protestante. Eu era da igreja X, agora sou da igreja Y. Não. A salvação, ela não está condicionada a nenhum tempo religioso, ela não está condicionada a nenhum ministro da palavra do Senhor. A salvação em Cristo Jesus, ela está condicionada à nossa vivência, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Através da nossa comunhão, através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, é que somos capazes, é que somos vitoriosos, é que alcançamos a graça da salvação. Então não siga o que a religião lhe diz, não siga o que o homem lhe fala, mas siga as orientações da Bíblia Sagrada e aquilo que o Espírito Santo lhe revela. Isso é o que devemos seguir, isso é o que devemos obedecer. A nossa comunhão, o nosso relacionamento, ele tem que ser firmado, ele tem que estar voltado somente às coisas que são de Deus, às coisas que são de Cristo, e não à doutrina, e não aos costumes religiosos. Fazei o bem, não importando quem seja. A prática do bem, ela não pode estar condicionada à amizade, ao grau de parentesco, mas o fazer o bem a todas criaturas, a todo mundo, a todo ser humano, até aqueles que nos têm como inimigo, que desejam o nosso mal. Se o Senhor lhe der a oportunidade, se o Senhor lhe der a chance de ajudar, fazei-o. Não terás outro Deus diante do Senhor Jesus Cristo, mas tenha o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, como Deus da sua vida. Fazendo isto, você estará amando o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não faça para ti imagens de escultura, retratos, até mesmo porque a face do Senhor Jesus Cristo nos será revelada quando chegar a hora em que diante dele estaremos para receber um novo corpo, um novo nome, uma nova veste, uma coroa de glória. Não sejais ansioso para querer conhecer o rosto do seu Deus, e nem acredita que aquela pintura, aquele retrato falado de alguém com os olhos azuis ou verdes, de cabelos cacheados, seja de fato o seu Cristo, o seu Deus, porque aquele homem europeu nada a ver tem com o nosso Deus, nem características físicas se aproximam. Mas você tem curiosidade de entender como era o Senhor teu Deus? Buscai
na palavra, buscai no ensino do Senhor Jesus Cristo, e você entenderá, você conhecerá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, você entenderá como era o Senhor. E se voltarmos alguns versículos antes, no capítulo 52, no versículo 13, está escrito: eis que o meu servo comporta-se-á prudentemente, ele será exaltado, enaltecido, e será muito elevado. Com muito estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Então ele irá aspergir muitas nações, os reis irão fechar suas bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão, e daquilo que eles não tinham ouvido, eles poderão ouvir a respeito. Não creia, não acredita, mas aguarde, não sejais ansiosos, porque você verá, você conhecerá a face do teu Deus quando chegar a hora. E ali você poderá contemplar a beleza do Senhor, a grandeza, a tua face, poderá beijar, e em lágrimas dizer quão grato tu és pelo sacrifício que ele fez em favor de cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus Cristo, pregado no madeiro, foi por causa de nós. Pregado no madeiro foi em favor de nós, para que através da sua maldição pudéssemos receber a redenção, a salvação. Lembra-se, o Senhor se fez maldito no madeiro que estava com o nosso nome escrito, para que assim pudéssemos nos relacionarmos com Ele, sem precisar de alguém que venha dizer ser representante do Senhor aqui na terra, sem precisar de um intermediador, porque o próprio Senhor Jesus Cristo agora é o nosso mediador. É Ele que faz a ponte, o elo de ligação entre nós e Ele. Então, por mais que possamos admirar todos os profetas, por mais que sejamos gratos pelos feitos, pela dedicação dos apóstolos, dos discípulos que escreveram testemunho do Senhor Jesus Cristo, outros homens que foram
de maneiras grandiosas para que o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até a nós, como São Jerônimo, que foi o relator, o transcritor da Bíblia para o latim, dos manuscritos para o latim. Por mais que sejamos gratos a eles, temos que ter a consciência que eles não fizeram nada de si mesmos. Antes foram chamados, antes foram despertados pelo Senhor Jesus Cristo para que pudesse trazer até nós a palavra, o Evangelho. Se a religião trocou o sábado pelo domingo, se a religião dividiu o 10º mandamento em 2 partes, se a religião tirou o não fazer imagem de escultura para nós, o que dirás que a religião é capaz de fazer para nos enganar, para nos ludibriar perante o Senhor Jesus Cristo? Quanto mais o Senhor, quanto mais a religião é capaz de fazer para nos afastar da comunhão, da intimidade, do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Fixamos o nosso querer, fixamos a nossa vontade, o nosso desejo somente em Cristo, através da Bíblia Sagrada, através do que nos é ensinado, e não ficamos focados, não ficamos atordoados com isso que nos é pregado, nos é ensinado pela religião. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste curados. A nossa salvação, a nossa cura se deu mediante as feridas, as chagas, na qual o Senhor Jesus Cristo levou sobre si naquele madeiro, para que a sua morte no madeiro, pela religião, pela política, pudesse também ser a nossa morte para o pecado, para que assim tivéssemos a nossa vida voltada somente para o Senhor Jesus Cristo, através do seu querer, através da sua vontade. E qual é essa vontade na qual o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós? Qual seria esse mandamento? Qual seria essa realização que o Senhor Jesus Cristo gostaríamos que tivéssemos, gostaríamos que realizássemos? Isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que está escrito: e ele disse, quem disse? O próprio Senhor Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o 16, ele continuou dizendo: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Ou seja, quem crê no Senhor Jesus Cristo e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. E se está salvo em Cristo Jesus, tem a obrigatoriedade de cumprir o que o versículo 15 diz: e de pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor não mandou formadores de igreja. O Senhor não determinou aquelas pessoas que têm título de pastores, de padre, de bispo, de papa, a pregarem o evangelho, a anunciar as boas novas. É uma determinação para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. É uma determinação para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é anunciar as boas novas aos perdidos, aos cativos, para aqueles que, mesmo presos em cadeias, possam ser livres, possam ter suas almas libertas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que isso é uma escolha, é lógico que isso é uma decisão que cada um de nós devemos tomar, que cada um de nós devemos ter perante o Senhor Jesus Cristo. Não podemos aqui dizer para você que o certo é você ir em igreja A, em igreja B, ou até mesmo deixar de ir. Busque o direcionamento do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Procura fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Abandone o fator religioso. Se o catecismo te diz algo que contradiz a Bíblia, o catecismo não serve para você, não serve para mim. A nossa orientação não pode vir de um conceito religioso. A nossa orientação espiritual tem que vir da Bíblia Sagrada. Não podemos ser influenciados por um conceito, por uma doutrina religiosa, mas somente por aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz para cada um de nós. Pois de nada nos adianta seguirmos, obedecermos os 10 mandamentos que está na antiga aliança, ou seja, estar na lei, se não obedecermos à vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, se não focarmos o nosso querer, a nossa vontade para aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que façamos. Todos os dias, ao levantarmos, devemos buscar o direcionamento do Senhor. Devemos buscar a orientação para que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida possa ser usada pelo Senhor Jesus Cristo para alcançar uma alma perdida, para alcançar alguém que esteja preso no mundo, ou até mesmo no conceito religioso, para que ele possa, uma vez estando em Cristo, conhecendo verdadeiramente a Cristo, ele possa ser obediente a Cristo. Somente a Escritura Sagrada, somente os 27 livros que compõem o testamento do Senhor Jesus Cristo
tem a revelação que o cristão precisa, tem a revelação na qual o cristão necessita para ter uma vida, para ter uma comunhão, para ter um relacionamento real e verdadeiro com Cristo Jesus.